Uma primeira pergunta para vocês. A gente pode continuar crescendo para sempre? Ai, que bom que já começou assim, né? Não, né? O planeta tem recursos finitos. E a grande parte das empresas, né, a vasta maioria, impera ainda a lógica do crescimento, da busca pelo enriquecimento a qualquer custo, né? Então, é sempre assim, ninguém nem questiona por que tem que crescer. Tem que crescer e é isso. Então, claro, se a gente estiver considerando o crescimento como que o crescimento é o conceito de crescimento dentro do capitalismo, obviamente. Gustavo tem andado pelas empresas aí cada vez mais te pedindo para falar sobre esse tema. Eu acho que essa pergunta, a gente pode refinar ela, porque a gente já sabe que não dá para crescer, mas tem uma mente teimosa que ignora. Por exemplo, Limits of Growth. Década de 70 a gente já sabia que não dava mais para crescer. Todo empresário ou empresária que começa uma empresa sabe que não dá mais para crescer. Mas que raios de mente a pessoa tem para virar um Jeff Bezos, por exemplo? O que é essa mente? Eu acho que essa mente ela está dominando a cultura e ela ignora a realidade. O governo brasileiro ignora a realidade. Todo mundo ignorando a realidade. Então, a gente precisa retomar qual mente, que aqui eu acho que entra a compaixão, ela não tem esse autocentramento que faz a pessoa querer crescer, né? Que toma esse referencial de crescimento, que é um referencial autocentrado. Por que você quer crescer? Entende? Num mundo que, na verdade, a gente deveria se harmonizar com as pessoas. Né? Não sei se todo mundo sabe quem é o Jeff Bezos, porque você está usando ele como exemplo. O Jeff Bezos é o dono da Amazon. Eu uso ele como exemplo porque ele é uma anomalia no sistema, que é um bilionário, né? Bilionários não deveriam existir. Então, ele é uma coisa que extrapolou, uma coisa que, sendo que no mundo... Metade da humanidade está mal, assim, financeiramente, mais da metade. E aí o Jeff Bezos é isso, assim, um exemplo. Por que eles são importantes da gente estudar? Porque eles furaram assim, uma coisa, eles mostram o problema do sistema, das leis, de tudo. E ele ganha dinheiro em cima do sofrimento das pessoas, que são quem trabalha para ele, né? Por exemplo, vocês olham o que acontece nos armazéns e toda a estrutura da Amazon. Então, mas por que ele é considerado um... Vamos lá. O Humano de Negócios nasceu dessa perspectiva de mostrar pessoas que estão ajudando a reinventar o capitalismo na sociedade. Só que as nossas referências de empresários são esses caras. É o cara que chegou lá porque conquistou o mundo. Por que a gente tem essa... É quase uma psicopatia nossa também, né? De achar que isso é isso que eu quero, é lá que eu vou chegar. Por quê? Eu sempre penso isso, assim, quais são as nossas referências, né? O Gustavo falou que é uma anomalia. Eu estava vendo um estudo de que 26 pessoas, os 26 bilionários, né, mais ricos do mundo, então 26. Quantos são 26? Acho que seriam 2 fileiras essa galera aqui da frente, certo? Vocês aqui, 26, mais ricos do mundo, vocês têm a mesma riqueza que 3,8 bilhões das pessoas mais pobres. Então, vocês 26 aqui, imagina, é uma loucura, assim. E é uma lógica que, nos últimos tempos, ela está ainda mais delicada de ser contestada. Né? Porque, então, o quê? Você é um comunista que vai acabar com tudo, que vai fazer uma ditadura comunista, né? E já está na hora da gente perder o medo de falar sobre isso, porque a gente chegou nesse extremo da bizarrice. E aí eu penso também em referências, né? Tipo, uma referência como Steve Jobs. Ok, computador maravilhoso, ok. Só que a cada novo computador, eles vão criando mais acessórios que não são compatíveis com o que você tinha anteriormente. Você tem que comprar acessórios novos e a gente continua achando uma companhia maravilhosa, assim, que tudo que eles fazem é eles que estão ditando como o mercado deve se portar. E aí eu fico pensando, cara, a gente está vivendo uma crise, né, ambiental, social absurda. 90% do lixo brasileiro é reciclado pelos catadores de lixo. Quem tem um catador de lixo como uma referência de uma pessoa foda na nossa sociedade? Sabe? Então, eu acho que realmente a gente precisa ressignificar assim, quem que está servindo de referência para a gente nesse momento. Experimenta ficar 3 dias sem recolher o lixo numa cidade. Aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, né?
Exato. A outra referência que as pessoas têm é o Elon Musk, né, da Tesla, enfim. E são, Iron Man. são pessoas chamadas para palestrar sobre inovação. Eles estão pensando em outro planeta, pessoal. Eles estão tão loucos que eles estão destruindo esse planeta e ainda os sonhos. Eu estava vendo o próprio Jeff Bezos. Ele sonha em fazer alguma outra coisa com outro planeta. Tem pessoas querendo viver para sempre. Essas viagens, né? As pessoas estão morrendo. O planeta está sendo destruído. Vai viver para sempre por quê? Por 15 anos, do jeito que a gente está seguindo. E aí eu queria deixar uma outra referência que é assim, para todo mundo, se não sabe, o George Hoelzel, que é da Merkur. A Eliane Brum entrevistou esses dias. É muito bonito a mente dele. Ele, por exemplo, ele sentou com as pessoas, os pedagogos, a galera das escolas, viu que aquilo era um problema, foi lá, quebrou o contrato do jeito de... Ele parou de vender produtos, deixou de ganhar dinheiro, sabe? É isso que a gente tem que fazer reverência para essa galera. Vamos falar mais George dele. Eu também Hoelzel. fiquei assim, de cara. Essa mente. Agora, eu acho que a gente tem que falar qual é essa mente. De onde vem um exemplo tipo George Hoelzel? Procura Eliane Brum. Qual é essa mente? Posso citar um pouquinho das coisas Por que favor. ele... Então, assim, ó, a Merkur vem de... Deixa eu convidar ele ano que vem para estar aqui, né? Por favor. Produz borracha. Vocês lembram da borrachinha na escola, a Merkur? Então, aí ele comprou o direito de fazer borrachinha da Barbie, da Hot Wheels, tal, e a Merkur estava despontando, assim, né, líder do mercado e tal. Só que ele estava nesse modelo já muito capitalismo, vamos crescer, crescer, crescer. Ele fez uma faculdade de administração para cuidar da empresa da família, né, crescimento. Essas borrachinhas, com a marca, a venda dessa borrachinha representava 13% do faturamento da empresa. Só que ele foi fazer uma reunião com pedagogos e ele viu que essas borrachinhas estavam gerando bullying entre as crianças, um gasto desnecessário, né? E as crianças elas não queriam mais ter uma borrachinha, elas queriam ter 15, porque elas queriam cada carrinho da Hot Wheels. E eles tomaram a decisão de parar de vender isso. Então, tipo, de um ano para o outro, diminuiu 15% o faturamento da empresa. Só que assim, é uma empresa que fatura ainda 130 milhões por ano, dá emprego para 650 pessoas, e eles voltaram a comprar borracha da Amazônia, dos povos nativos, né, que é de onde a borracha é. Só que eles só conseguem comprar 2% da borracha da empresa, porque os ribeirinhos não dão conta de produzir toda a borracha que a indústria precisa. E aí eles pensaram, vamos estabelecer umas metas para os ribeirinhos e tal. Não vamos fazer isso. Eles produzem o tanto de borracha que eles devem produzir. Que eles conseguem, porque eles não têm que trabalhar para a Merkur. Dentro da floresta tem a seringueira, mas tem também a castanheira, tem o peixe, tem um monte de coisa. Então, é respeitar. Eles colocaram a vida no centro, né, do pensamento. Então, uma empresa que antes era de engenheiro e contador, agora é de engenheiro, contador, fisioterapeuta, antropólogo, pedagogo. E eles começaram a se recusar a fazer esteira de borracha para a indústria de tabaco. Tipo, eu não quero que a indústria de tabaco... Ele fala assim, né? Não, nada contra, mas eu não vou contribuir para essa indústria. Isso é importante, Carol. Esse ponto assim do que eu acredito, como que eu vou manifestar a minha crença. Qual que é o poder da ação individual na visão de vocês nessa transformação que a gente tem que fazer? Porque às vezes você fala, se eu fizer isso, deixar de usar canudinho plástico, só para ter o exemplo da moda, o que isso vai mudar? Acho que depende de quem é você como indivíduo, né? Que lugar que você ocupa na sociedade. Se eu sou o CEO de uma empresa e eu falo não vamos usar mais plástico aqui dentro dessa empresa, e não, né, isso tem um impacto altíssimo. Se eu sou uma pessoa aqui que não tenho muito poder de influenciar outras pessoas e paro de consumir canudinho de plástico, eu acho que isso é válido de alguma maneira, porque eu acho que quando você tem, já foram feitos estudos, né, ambientais que quando você tem um comportamento, tipo parar de usar canudinho de plástico, você é mais propenso a ter algum outro comportamento que é reciclar e mais algum outro comportamento, só que de fato o impacto é mínimo, né? O que está destruindo a mente destruidora, né? Essa lógica destruidora do sistema, que é o grande problema que a gente tem que mudar. Eu acho que a gente está sendo levado a achar que a nossa ação não conta, que a realidade está concreta, estruturas muito grandes. As notícias fazem um pouco isso com a gente. É o Brasil, é o mercado, é os 10%. A gente começa a pensar descolado da realidade. A lógica toda financeira ela roda em falso.
Por isso que é possível você destruir metade da Amazônia. Porque você olha os números, você tem uma reunião, você não está levando pessoas à mente. Todo empresário, antes de fazer uma reunião, devia trazer pessoas à mente. Ver foto da natureza. Porque ela vai ver números. Daí, quando ela vê números, ela roda em falso, ela não está mais... Ela está tomando decisões que vão impactar vidas, mas o critério dela não inclui a vida. Então, isso é um problema, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente estudar essa mente que causa isso, porque o poder de uma ação conta muito mais por causa da interdependência. Porque a gente está tão interdependente, as ações negativas se espalham tão rápido. Vocês vão ver, olha nos últimos 5 anos o que aconteceu, ou no último ano, nos últimos meses. É muito rápido, porque a gente está muito conectado. Então, porque a gente está muito conectado, cada ação conta muito mais do que parece. O nosso poder é 1000 vezes maior, pessoal, do que parece. Entende? Então, uma ação, tipo desse empresário, ela realmente... Ela tem um efeito assim de tacar uma pedrinha de ondas assim. Aquilo realmente, ripple effect que chama, né? Realmente impacta, entende? Por causa da interdependência. Tem vários exemplos disso. O Mark Zuckerberg é um exemplo disso. Um adolescente criou um negócio, pegou todo mundo. Pegou todo mundo nessa lógica de gosto não gosto, nessa lógica de bolhas, enfim, pegou todo mundo. As fake news são o maior exemplo de que a gente está muito aberto até mesmo para ser enganado muito rapidamente. Então, se a gente está aberto para ser enganado muito rapidamente, a gente está muito aberto para ações positivas. É uma questão da gente falar, pessoal, vocês mudarem a vida de vocês, e aí isso imediatamente muda a cultura, você começa a falar de outro jeito. Mas eu queria trazer qual que é o impedimento, que é o autocentramento, é a mente do autocentramento. Eu acho que, se a gente não falar disso, a gente só vai levantar um monte de coisa. O autocentramento. Por que ele existe? O que acontece? Porque a gente nasceu em bando, ao redor de uma fogueira, todo mundo indo caçar junto, cuidando das crianças. Onde a gente se perdeu? Eu acho que a gente tem que, por exemplo, eu vou falar da empatia, tá? Só para chegar na compaixão e falar do... Mas fala do autocentramento, que eu adoro. Fico escutando você falando de autocentramento, é muito bom. O autocentramento, por exemplo, vocês vejam a nossa cultura. As pessoas, a primeira coisa que acontece é elas tentam chegarem em algum lugar. A primeira coisa que a gente fala para as pessoas é isso. A gente dificilmente fala bem-vindo à humanidade, a gente não chegou a lugar nenhum ainda, e agora a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? As pessoas elas olham as carreiras. Por exemplo, a noção de carreira é a própria loucura do autocentramento operando. Não tem que pensar em termos de carreira, você tem que pensar assim, olha, tem uma comunidade e eu não vou fazer minha carreira de engenheiro fazendo um negócio na Samarco para destruir. Não importa a minha carreira de engenheiro, importa assim, onde é que está a natureza, as pessoas, onde é que bem-vindo ao mundo, assim, sabe? Como é que você pode ser útil? Então, desde o começo a gente deveria pensar, olhar desde o começo para os outros, né? Mas a gente começa a ter uma hiperindividualização. E aí o máximo que a gente consegue fazer é isso, a gente fala sobre a compaixão, a gente tenta colocar... Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui falar de compaixão e felicidade numa empresa. Aí eles estavam com esse interesse, mas eles estavam com esse interesse meio que fake, né? Porque eles não queriam mexer na empresa. Então eles queriam só... Eles não queriam pagar mais dinheiro para as pessoas ou deixar de fazer coisas... Eles faziam coisas assim para uma empresa meio do mal, assim. Mas matéria-prima para uma coisa meio que não ajuda em nada. Não vou dizer, né? Mas enfim. Daí eu fui falar de felicidade. Aí eu comecei a falar de felicidade. Enquanto eu estava falando sobre relaxar, foi exatamente isso que aconteceu. Um cara estava com um rádio falando com outra pessoa no chão de fábrica, assim, e ele estava com um rádio, e eu estava falando, agora vocês relaxem e tal. E eu estava, na verdade, atrapalhando a vida dele, porque a empresa não deu a tarde para ele. Deu só um cara chato falando de felicidade e fazendo ele atrasar 1 hora o trabalho que ele vai ter que depois fazer. Entende? Então tem toda essa contradição ocorrendo nesse processo, né? Que as pessoas elas não. Aí essa mesma empresa, em vez de gastar o dinheiro dela com as pessoas ou mudando os processos para causar menos mal para a natureza, elas pagam. Isso também é autocentramento. Elas pagam uma outra empresa que ela recebe ligações quando a pessoa está mal. A pessoa está mal, essa empresa não acha legal elas falarem entre si. Porque está mal é o seu problema. Então, aí você não tem dinheiro para um psicólogo, você não quer tomar remédio, então você vai ter um número, que a nossa empresa cuida muito das pessoas, vai dar para você, e você tem um número para você ligar para uma outra empresa, onde vai, sei lá quem que vai atender, para falar por um tempo limitado, uma ligação por semana, uma ligação por mês. Né? Não é assim, não é compaixão. Né? E aí, essa empresa ela paga isso, fecha um contrato grande com essa outra empresa, que vai receber tipo um telemarketing de psicologia. Assim. Vocês entendem a loucura, pessoal? Isso é muito doido, né? Porque eu acho que tem, assim...
Então, eu dou muitos treinamentos de comunicação não violenta, empatia, dentro das organizações. Geralmente, é o RH que me contrata. E eu vejo que o problema dentro das empresas eles são dois, né? Um problema de conexão e um problema de sentido. Então, de conexão é eu no meu processo de educação eu só aprendo coisas técnicas para compor um currículo. Chega no ambiente de trabalho eu sou super cobrado de ter habilidades para lidar com as pessoas. E aí você vai ver por que as pessoas estão tão insatisfeitas com o trabalho. Tem uma pesquisa que foi feita pela Gallup com 23 milhões de pessoas. E a pesquisa aponta que as pessoas estão insatisfeitas por conta do tipo de relacionamento que elas têm. Elas não se sentem ouvidas, elas não se sentem reconhecidas. E 84% das pessoas que pedem demissão, né, dessa pesquisa, pediram por conta desse relacionamento com o gerente direto. Aí você vai conversar com o gerente direto, a pessoa está assim, mas o que eu faço então? A pessoa tem uma boa intenção, mas ela não sabe gerar esse ambiente propício para o diálogo dentro da organização. Então, tem um monte de gerente direto que está preocupadíssimo em ser a pessoa interessante, que traz o resultado, que isso, que aquilo, e que não sabe escutar. E, por não saber escutar, não consegue exercitar um pouquinho do não saber. E aí não consegue operar com o conhecimento que aquela equipe dele tem. Os colaboradores, por outro lado, eles estão assim, eu quero ter autonomia, eu quero ter autonomia. Vai conversar com quem já tentou ter uma empresa horizontal. A dificuldade que é isso. Você dá autonomia para as pessoas não sabem ter autonomia. Por quê? Porque ela cresceu, como um amigo meu fala, o Alexandre Pelais, no PPP. Primeiro é o que o pai mandou, depois o que o professor mandou, agora o que o patrão manda. Então, dá autonomia, eu não sei o que fazer com essa autonomia, porque eu não fui educado para isso. O RH me contrata para eu lidar com essa crise de conexão. Então, como é que essas pessoas conversam? Mas nunca para falar da crise de sentido. Porque a crise de sentido vem dessa lógica de acumulação de riqueza. Então, não está colocando a vida como o cara da... Como é o nome dele, Jorge? Helzer, né? Não está colocando a vida como centro. Né? E aí... É difícil, eu vou com todo o meu coração, as pessoas gostam, muita gente fala até que melhora a relação em casa, né? A pessoa fez workshop na empresa para conversar melhor com o marido. Assim. Mas eu olho e falo, cara, é igual quando falam para ensinar empatia nas escolas para as crianças. Exatamente. Não é lindo? É lindo, mas bota lá, vai ensinar empatia igual ensina matemática? Vai forçar um professor que não recebe empatia alguma da instituição escola para ensinar empatia pelos alunos, não é uma coisa que você ensina assim, né? É uma coisa que você pratica. Então, essa sacanagem, eu acho que é isso. A gente coloca as pessoas para trabalharem 12, 14 horas por dia em cima de metas, a gente não está nem aí para a vida delas, e aí a gente fala que é elas que estão faltando comunicação e empatia. Aí a gente paga um curso de sei lá o quê, para que elas melhorem. Em nenhum momento a empresa vai fazer um processo de, por exemplo, diminuir a carga horária ou pagar mais, tirar um pouquinho do lucro e pagar para as pessoas, coisas desse tipo, né? Então a gente tem essa sacanagem, pessoal, que está sendo feita assim com as pessoas. Então para isso eu acho que a gente teria que, quando eu falo, por exemplo, com empatia com um casal ou com uma pessoa que está casada, a primeira coisa que ela começa a anotar, ela quer fazer com que o marido ou a esposa tenha empatia e compaixão com ela. Então, a empresa é um pouco assim, não, a gente quer empatia e compaixão é muito importante para eles, né? Para eles, né? Então, qual que é a mente? Assim, primeira coisa que eu acho que todo mundo, a gente tem que, como cultura, deixar bem claro isso. E para isso eu sugiro para todo mundo uma lição de casa, assim. Depois, se for sofrer e não entender isso, não reclama se não leu esse livro. Um Coração Sem Medo. Um Coração Sem Medo, de Tuptendimpa. Se não lê, não fala mais comigo, não fala mais com a Nalon. Um Coração Sem Medo é um livro mais acessível, não liga para esse título autoajuda, é o livro mais acessível hoje sobre compaixão. E o outro livro, para quem quiser muitas pesquisas, é A Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricard. Legal. Tá? Então, quais são as distinções que eu acho que é legal para a gente ter claro na nossa linguagem? A empatia ela é muito importante, mas ela dá definição, por exemplo, muito usado no Mind and Life, no Mathieu Ricard, Revolução do Altruísmo, que é o trabalho, e aí vocês escolham qual usar, não é uma questão só de termo, mas mais de processo, é só você se colocar, você ter acesso ou você entender um pouquinho a realidade do outro. Então, um ladrão tem empatia, porque ele entende, o ladrão entende melhor do que eu, o meu vizinho, porque ele realmente sabe a rotina.
Pessoas que trabalham com marketing, a pessoa sabe, você quer ser feliz, eu sei. Então, como eu sei que você não quer Coca-Cola, eu vou chamar o slogan de abra a felicidade. Isso é empatia. Só que é empatia sem ética, sem sabedoria, sem compaixão. E a empatia ela pode levar ao burnout, porque a empatia ela é só o contato. Ela é o que faz o teu contato com algo. A empatia, pessoal, é só você ver filme e série. A gente tem isso, a gente só chora, isso é empatia. Só que, às vezes, a gente responde a esse contato com aflições, como autocentramento, inveja. Por que vocês têm inveja e competição no Instagram? Por causa da empatia. Só que vocês não têm compaixão, vocês não têm alegria. Aí vocês olham o mundo do outro e aí, eu não estou lá. Né? Igual eu vi uma amiga agora na Espanha. A pessoa está na Espanha, na praia, maravilhosa. Então, por quê? Faltou o quê? Teve empatia, mas não teve alegria. Então, quais são as 4 coisas que a gente precisa ter além da empatia? Brevemente. Amor, bondade amorosa. Amor é simples. Vocês peguem, olha mais um pouquinho de tempo para um ser, com a face, assim, só não reage, não gosta, não fala de não gosto, sei lá, bonito, feio, só fica olhando, assim, eu vou olhar para ele, assim. Só fica olhando um pouquinho para a pessoa. Aí você vai ver que ela fez a barba. Ela vai virando tipo um gatinho, assim, sabe? Um gatinho. Ela pode ser um senhor, tipo assim, dono da empresa, uma coisa, ou dona da empresa. Ela comprou isso aqui. Ela fica assim, ela quer ser feliz, assim. A gente quase quer abraçar a pessoa. Olhem pessoas em fila. Vocês trabalham em empresa, vocês vão ver na hora de comer no restaurante. Olha as pessoas na fila. Pessoas em fila de espera de restaurante, assim. Então, você quer... Isso é amor. Amor é você ver que todo mundo está querendo ser feliz o tempo inteiro. Cada movimento que a pessoa faz é para tentar ser feliz. Inclusive quando ela é agressiva. Inclusive quando ela faz cagada. Inclusive quando ela está só tentando ser feliz. Por exemplo, a tragédia de quem destrói a Amazônia para ser feliz. A pessoa está louca, mas ela está tentando ser feliz. Ela acha que dinheiro, poder, enfim, os políticos, enfim. Isso é amor. Daí você deseja a felicidade do outro. Quando o amor encontra o sofrimento, ele vira compaixão. Que você deseja, porque você quer que ele seja feliz, você não quer que ele sofra. Essa é a mente, tá? Se você quiser fazer qualquer coisa na sua empresa, se você perder essa mente, você não estiver mais se relacionando com o sofrimento, você vai tentar entrar em algum jogo de mais outros referenciais, dinheiro, poder, metas. Então, o referencial principal, antes de qualquer coisa, todas as metas têm que ser a favor disso, é a vida, ou seja, é você localizar um sofrimento e atuar contra aquilo. Tem várias empresas que localizaram sofrimentos que não existem. E aí isso dá origem a vários bullshit jobs e várias coisas que elas só criam um pouquinho de sofrimento e elas mesmas deem, o sofrimento de você não ter o último celular. Isso não é um sofrimento. Então, a empresa tem que olhar o sofrimento real das pessoas. Para isso, tomem cafés de 6 horas com alguém. Só basta uma pessoa. O empresário precisa de uma pessoa. E anota a rotina das pessoas, vê quanto ela ganha, e você vai falar, meu Deus, se eu não fizer alguma coisa para ajudar essa pessoa... Vejam o último vídeo da Júlia Tolesano, sobre abuso infantil. Sabe como que ela se responsabilizou para fazer esse vídeo? Ela ficou 1 mês vivendo numa comunidade de uma rede de proteção de abuso infantil, estupro infantil. Ela ficou 1 mês em contato com o sofrimento. Isso gera o que fazer. Então, uma empresa tem que sair do contato do sofrimento, com compaixão, não desespero, não niilismo. E aí, quando você começa a agir assim, todas as coisas que andam nessa direção te alegram. Não tem mais competição entre empresas. As empresas deveriam falar assim, você também está querendo aliviar o sofrimento? Você também? Maravilhoso. Isso, não tem mais competição, se você tiver alegria. E equanimidade, ou seja, você deveria olhar todos os seres. Se você tem um inimigo, você não está com equanimidade. Você deveria ter esse olhar para todos os seres. Se você tem essa mente, parabéns. Fácil. Então, isso não é só empatia. Isso não é só empatia. É empatia que não vira outra coisa que não compaixão, amor, alegria e equanimidade. Tá? Isso aí, coração sem medo, vai falar bem melhor do que eu aqui. Posso falar só mais um? Ele não vai conseguir fazer as perguntas, né, Gustavo? Vocês já estão respondendo, não precisa nem perguntar. A gente desandou a falar aqui. Mas isso de olhar... Então, tipo assim, a gente tem hoje os negócios sociais, né, os negócios de impacto. Então, que o foco do negócio é... Inclusive, o Ricardo Glass estava aqui. Ali, maravilhoso, né? Está aí à frente, pensando os negócios sociais, que agora a gente está começando a ver os resultados, né, Ricardo, desses negócios, assim, entendendo o que funciona e o que não funciona. E, cara, a gente olhar para o que de fato pode gerar um benefício, porque às vezes a gente não sabe qual é o problema. Teve uma empresa de sapato que falou, nossa, a gente quer fazer alguma coisa pelo social. Aí doou um monte de sapato para crianças do Equador, era uma empresa americana.
elas não precisavam de sapato, elas não estavam descalças, elas tinham sapato. Aí o que fez? Ainda atrapalhou a indústria de sapatos do Equador. Que agora veio um monte de sapato para as crianças aqui. Então, a gente tem que pensar muito no que é isso de gerar o benefício. Porque hoje, dentro dessa lógica ultrapassada do capitalismo, gerar benefício é criar emprego, estou arrecadando imposto. Só que, dentro dessa lógica, se, de repente, o ar ficar poluído e a gente precisar andar com uma bolsinha de oxigênio acoplada, vai surgir uma empresa que vende bolsinha de oxigênio, vai criar emprego e arrecadar imposto. Mas vai estar poluído. Entende? Mas está crescendo. É. Está crescendo. Agora, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que fala comunicação não violenta? Quer dizer, todos os outros tipos de comunicação são violentos? Na verdade, o Marshall Rosenberg que sistematizou, né, a comunicação não violenta. E ele bebeu da fonte dos movimentos não violentos. Então, ele foi entender o que o Gandhi estava fazendo, o que Martin Luther King tinha feito, né? O Mandela estava também no movimento. Então, tem muita gente que fala assim, não gosto desse nome, comunicação não violenta, que estranho, mas não pode falar não, porque daí a mente não entende. Mas, né, essa coisa. Só que é para honrar mesmo de onde veio esse estudo, de onde veio essa abordagem dele. E não é para falar assim, tem a comunicação não violenta e o resto das comunicações. Comunicação não violenta é basicamente você conseguir gerar uma conexão humana genuína. E tem todo um entendimento do que são opressões estruturais e como os privilégios funcionam para que essa conexão, de fato, aconteça na nossa sociedade de hoje. É por isso que ele bebeu dessas fontes, desses movimentos. Então, se gerou conexão, esse tipo de conexão, se está com esse olhar, né, porque realmente pode ser a empatia e a compaixão na sociedade, já é. Uhum. Entendeu? Tipo, eu falo lá, tem um método, né? Aí um dia eu estava fazendo um workshop e aí eu falei de palavras que a gente fala que são obstáculos para a empatia. E aí falei para o pessoal fazer um exercício em duplas tentando conversar sem esses obstáculos. Aí uma dupla estava lá, elas estavam fazendo exercício assim, não sei o quê, rindo e tal. Aí na hora que terminou o exercício, falei, e aí, como é que foi? Aí elas, a gente fez tudo errado. Nossa, usamos todos os obstáculos. Aí eu falei, mas não tem como. Não, olha para vocês duas. Rolou. É isso que a gente quer. Eu não quero que você use essa ferramenta aqui. Eu quero isso acontecer entre vocês. Agora, quando a gente fala assim, comunicação não violenta e entender que a gente precisa dessas ferramentas para as pessoas conversarem melhor, a gente está partindo da premissa que as pessoas acordam querendo fazer um mal para alguém. Isso é verdade? Não, na verdade, a premissa da CNV não é o contrário. É o contrário. Porque ninguém acorda dizendo, hoje eu vou ferrar aquele sujeito lá. Hoje eu vou chegar na empresa, vou pisar na pessoa que trabalha comigo. Mas é que o mal, ele é feito por ignorância. Então, não é bem que a pessoa está fazendo... pensa numa pessoa distraída, que ela só... Para uma mãe, aconteceu já isso. Uma mãe, ela esqueceu o filho dentro do carro. Né? Então, isso é só, por exemplo, distração. Então, enquanto a gente tiver mente aflita, por mais que a gente tenha boas vontades, a gente vai ter, por exemplo, orgulho, a gente vai ter inveja. E essas aflições sem querer. A maioria do mal na humanidade é sem querer. É sem querer. São poucos os que fazem por querer. Mas a pessoa ela faz sem perceber. Né? Um chefe ele não percebe, às vezes, ou uma chefe, assim, quem está olhando para o funcionário, ele não percebe, é sem querer. Ela está só centrada. E aí ela está só olhando para os próprios referenciais. Ela não entende que a pessoa não é funcionária. Ela não entende isso, ela tem dificuldade. Né? Então, eu não acho que a nossa natureza ela é egoísta por natureza. Isso a gente está sendo levado a crer, mas a gente é altruísta por natureza. E essas técnicas e métodos elas são para a gente começar a reconhecer isso em nós. Mas nosso maior problema, por isso que é não violência. Não tentem ser amorosos, pessoal. Apenas parem de ser autocentrados. O amor vai surgir. Então, uma sugestão de prática para quem quiser, não importa o lugar onde vocês trabalhem numa empresa, ou se vocês não trabalham numa empresa, é vocês parem assim. Por exemplo, a gente fala de mindfulness ou focar na respiração. 1000 vezes melhor do que focar na respiração. Meia hora, não precisa ser todo dia, mas meia hora,
E também não precisa fechar os olhos e fazer meditação. Pega uma lista, pega um caderno de seres e anota as pessoas. Não anota os cargos, quanto ganha, o que faz. Anota o nome das pessoas. E passa meia hora olhando para essas pessoas. Elas são você com outro nome, com outro corpo, em outro lugar. E veja, uma vez que você começa a perceber essa pessoa, você vai ver que você tem pessoas que você nem sabe o nome. E aí você vai ver também que tem pessoas que você só sabe tal coisa, você já nem sente não sei o quê. E aí depois, do nada, você passa um tempo assim imaginando, ela sai daqui, eu não sei para onde ela vai. Para onde ela vai? Você vai ver que as suas conversas vão mudar. Você vai começar a perguntar assim, você pega quantos ônibus? Ou coisas desse tipo. E aí você, com o tempo, o seu sonho vai incluir essas pessoas. Porque o teu fluxo mental está só com meu, virou um ruído de fundo, tipo um ar-condicionado, que quando desliga faz... Então, quando vocês desligarem o eu, vocês vão ver, uau, seres, o mundo se abre na sua frente. E aí você vai começar a perceber assim, meu Deus, eu pago muito pouco para essa pessoa. Ou, meu Deus, eu exijo um monte de coisa, eu estou mandando um WhatsApp para ela agora, não precisa. E aí você começa a mudar toda a tua relação com as pessoas e com o meio ambiente, porque você coloca também rios, nome de rios e coisas ao redor. Pega, se tem um rio que passa pela tua empresa, pega e segue o rio. Vê se ele está na tua empresa. Ele não está, mas vê a sua relação com a tua empresa. Daqui a pouco você inclui o rio no teu sonho. Na minha empresa, a gente inclui todos os mestres budistas na agenda, primeiro, porque eles falam de compaixão. Nosso critério é compaixão, primeiro. Então, a gente primeiro vê a agenda dos seres de compaixão e depois a gente fala do nosso planejamento. Vocês entendem? Então, botam o rio primeiro. O rio, aí começa a sua empresa de vocês. Porque o rio é maior. O rio Tietê passa pela Abril, um pouco longe da Abril. Então, olha o rio e bota primeiro o rio, depois Abril. E assim, fico imaginando diante, falando na empresa assim, não, peraí, chefe, estou anotando o nome dos seres aqui. Anotando o nome de todos os seres. De todos os seres. Aí você vai ver que você não olha os seres, você olha o ser na relação contigo. Então, bota o nome de cada ser, fica meia hora pensando qual que é a rotina de cada ser. Assim como eu, eles são eu mesmo, eles são meu. Quando você escova o dente, ele está escovando o dente. Quando você for dormir, você vai mudar o jeito de dormir. Você vai dormir e falar, será que eles estão dormindo? É verdade, é verdade. Daí, quando vocês começarem a querer ser feliz, você vai incluir todo mundo aí. Você não vai só assim, eu. Daí que você vai ser feliz. É fácil, gente. Entende? É fácil. Carol, Gustavo falou dessa questão do altruísmo. Aí tem pesquisas demonstrando que cada vez mais que o ser humano é uma espécie altruísta, embora tenham nos levado a acreditar que não. Neoliberalismo, competição, ganância, melhor quem tem mais. Qual é a opinião de você sobre isso? Por que a gente caiu nessa armadilha? Então, aí eu preciso falar como bióloga, porque foi uma injustiça com Darwin. A gente tem uma mania de querer construir a nossa sociedade por base do que a gente entende das leis naturais. E a galera olhou... E tem um biólogo chamado Franz de Waal que escreveu um livro que chama Era da Empatia, só falando sobre isso. Então, a gente olhou para a teoria da evolução e entendeu assim, é a sobrevivência do mais forte. Então, a competição, que é o drive da seleção natural. Então, gente, vamos competir. É a sobrevivência do mais forte aqui também, nesse sistema capitalista. Mas Darwin nunca nem disse isso. Sempre foi a sobrevivência do mais adaptado. E tanto a competição quanto a colaboração são drives igualmente importantes para a seleção natural. Então, foi um grande equívoco assim, de se inspirar nisso, de não ter entendido nem o que o Darwin falou e tentar justificar que a nossa natureza é essa. Não é. Então, a gente tem uma natureza compassiva e dá uma esperança, né? Pensar que, nossa, tipo, é só limpar essa cortina aqui, que não é tão simples, mas o que eu acho que é importante falar de esperança também, né? Porque está na gente. O ser humano gosta de fazer o bem para o outro. Ele não gosta de ser obrigado a fazer isso. Mas, se você deixar, ele faz. Só que a gente tem que ter coragem, porque as coisas estão muito dadas já. Então, você entra numa empresa e você não pode questionar por que a gente tem que crescer esse ano. Vocês que trabalham em empresas, em grandes corporações, você tem coragem de chegar numa reunião e falar, mas por que a gente tem que crescer mais esse ano? A gente precisa ter coragem de falar isso. De começar... Sabe? E tem tanta gente que está com essa vontade, então vamos começar a falar.
Vão começar a levar para Mas esse isso lugar. envolve algum E nível de elas não sacrifício querem pessoal crescer, também. elas querem ser felizes. Esse que é o mais legal. É. É só pegar o mesmo motor que está querendo fazer elas crescerem e botar um outro referencial. Porque esse motor já está lá. O que faz as pessoas serem autocentradas é só porque elas querem ser felizes, só que elas não entenderam que elas vão precisar incluir todo mundo. É só isso. Então, o motor já está na pessoa. Se comunica com isso mesmo. Você quer crescer? Maravilhoso. Vamos usar isso. Não luta contra. Só direciona, só dá sabedoria, só faz a pessoa entender melhor, entende? Então, eu acho que a gente se desconectou dessa natureza. O Francis de Waal, ele é amigo do Mathieu Ricard. Então, esses dois livros eles são amigos também. Um cita o outro o tempo inteiro. Leiam esse livro também, maravilhoso, A Era da Empatia. E aí, a gente se desconectou da nossa natureza compassiva, por isso que é tão importante a gente resgatar a alegria de oferecer sem esperar retorno, sem ROI. Essa é uma grande alegria, tem que resgatar essa alegria. Não espera nenhum sorriso de volta, dá e nem olha. Quer uma sugestão? Pega uma coisa maravilhosa, dá para alguém, pergunta o nome da pessoa, qual é o seu nome? A pessoa fala, Rodrigo. É para você. Aliás, Estava aqui na minha lista. Você nem olha. eu consigo Você imaginar nem isso. olha assim. Apresentar um projeto que não tem ROI no final já dá um... Meu Deus, Isso meu dá um Deus. alívio, assim, Isso né? é uma É declaração, leve. isso é uma declaração para o mundo. As pessoas elas estão querendo ouvir isso, só que você tem que falar. E aí a pessoa ela responde, você tem que convidar a bondade dos outros e todo mundo tem. Então eu acho que um dos problemas que a gente fez a gente se desconectar é que a gente criou uma outra lógica. E essa lógica, ela é uma lógica, ela é quase não humana, que é um pouco essa lógica financeira mesmo. E a gente foi levado a achar, que é um pouco que está destruindo o país também, que para a gente ser feliz, a gente precisa resolver a economia. Isso é sempre o discurso, é sempre o discurso. Então a gente parece, pessoal, que o mundo, a vida, é sustentada pela economia. Não é. O mundo é sustentado pela bondade. A bondade. Se fosse pela economia, a gente estava morto já. Comida, né? O mundo inteiro é sustentado pela bondade. É isso que é a fonte da sustentabilidade real. Não é você ter um negócio que break-even. Break-even é muito instável. Se você quiser uma coisa muito... Por exemplo, eu estava conversando ontem com empreendedores sociais, né? E aí ela falou assim, mas ela está fazendo projetos de construir coisas numa assim, favelas e comunidades, nenhum tipo de dinheiro, ela está fazendo pedreiros, formando e trazendo a inteligência da engenharia. Aí ela falou, mas eu não consigo convencer o meu investidor, né? Porque e as pessoas, aí eu falei assim, tenta se emancipar do investidor, porque parece que a sustentabilidade do negócio vem da grana, não vem da grana. O negócio é sustentável se for com paixão, porque sempre vai ter sofrimento. Se você estiver lidando com real sofrimento, a doutora Ana Cláudia está aqui para isso, não acaba nunca, entende? Você nunca vai out of business, você nunca vai ter que, entendeu, pivotar. Porque o seu negócio é a compaixão. Compaixão é o negócio mais estável que existe, a grande companhia que existe desde sempre. E você está só fazendo isso. Aí você só vai manobrar como é que você vai fazer isso, entende? Então, eu acho que a gente começou a focar na economia e a gente esqueceu que a mãe ela cuidou do filho por muito tempo, sem nunca cobrar, entende? Ela notar coisas. E essa é a linguagem do mundo. E a gente tem que agir muito mais com essa linguagem e não achar que é a economia ou a coisa financeira que sustenta o mundo. Financeira é uma loucura. Os países que estão bem estão com dívida. É uma loucura, pessoal. Isso é uma coisa construída. Não encontra dinheiro em algum lugar. Então, parem de olhar para o mercado. O mercado subiu. Eu recebi da XP esses dias juro por Deus, a taxa de juros diminuiu, a XP mandou para o SMS para todo mundo. Novo ciclo se iniciando. Novo ciclo se iniciando, descolado da realidade, entende? Ela está falando não existe do que ela está falando. Depende. Depende de onde você está. Parei. Gente, a gente vai ter que voltar para conversar de novo, está acabando o tempo aqui, a gente tem que cumprir nosso horário. Novo ciclo se iniciando. Deixa eu perguntar uma coisa. O pessoal está rindo aqui. Mas isso não é compaixão, pessoal. O pessoal foi está raiva. rindo. Posso falar? Posso falar? O pessoal está rindo Quem aqui, mandou tudo você bem. sentar aqui? Agora, a gente é autocentrado. deixa eu perguntar uma coisa. Última pergunta, tá? Estamos praticando, não Por quer dizer favor. que a gente já... Quando vocês estão com esse assunto, todo mundo gosta, o que vocês estão falando aqui é bacana. Mas eu já trabalhei em grandes empresas e ver isso que vocês estão falando, assim, lá vem esses caras aí falar de amor, bondade, esses bichos grilos, né? Aqui a vida real é diferente. Como é que você se sente nesse lugar? Eu acho que... Rápido. Bem rápido. Eu acho que, assim, a gente... É só mostrar que essa lógica leva ao Jeff Bezos. A gente faliu, essa lógica já é Mas falida. o Jeff Bezos é legal para um monte de gente.
Você Sério? tá perdendo dinheiro. Então mostra direito. Ele tá na capa de tudo que é revista, Fala tudo que é lugar. Vê como eles estão, de algum modo, por exemplo, o da Tesla está tomando remédio para dormir. Ele não consegue parar de trabalhar. Dá um pouquinho mais de realidade desse sofrimento. Isso não leva à felicidade. Mas aí, se ele Olha parar de pra trabalhar, cara- ele não vai chegar em Marte. Olha para a cara deles. Eles não se alegram, eles não estão em contato com as pessoas. Então, falta uma sensibilidade das pessoas realmente entenderem que aquilo é sofrimento, entende? Eu acho que a gente deveria estudar o que é sofrimento. As pessoas não sabem o que é sofrimento. Elas acham que coisas são felizes são sofrimento. Então, se elas estão olhando para o Jeff Bezos e achando que isso é legal, elas não entenderam o que é sofrimento. Elas têm que realmente entrar em sensibilidade, voltar para o corpo, sei lá, sair dos números. Eu acho que a gente tem Te que... apresento um monte de gente que acha o Jeff Bezos legal, mas acho que é perda de tempo. Carol. Infelizmente, aí entra a minha coisa com a empatia, né? Como é que eu entro em contato com essa pessoa? O que ela está valorizando agora? É o lucro. Pô, a gente viu a Patrícia agora mesmo falando. Gente, as empresas precisam entender que diversidade dá dinheiro para as empresas. É o discurso que a galera está adotando. Eu acho triste. Eu acho que a gente devia olhar um evento como esse, ver que não tem pessoas negras, e isso já ser o suficiente para a gente saber que é importante fazer esse trabalho. Concordo. Inclusive, justiça social no Brasil, se não começar pela questão estrutural do racismo, não existe. Não está falando de alguma coisa séria. Cara, eu sou bióloga, né? Então eu lembro quando começou essa coisa de pagamentos por serviços ambientais. Como convencer as pessoas de que é bom deixar a floresta de pé? A partir do momento que começa a floresta de pé a dar dinheiro. Então, tem crédito de carbono, tem pagamentos por serviços ambientais. Né? Então, é triste que a conexão tenha que começar por aí. Eu começo a conexão por aí, mas eu sempre tento chegar num lugar que é lembrar a pessoa do que é a vida. Sabe? Tipo, no final, você tem que conseguir tocar o coração da pessoa, né? E às vezes a pessoa vir aqui e ver essas crianças. Eu chorei ali vendo, eu lembrei tava nervosona para subir aqui para conversar com vocês. Vi as crianças tocando, lembrei a vida. Entendeu? Então acho que você conecta, você vai ali, vai entendendo de onde, porque essa pessoa, ela também não está fazendo isso por mal. Ela entrou nesse lugar, assim, ela não consegue lembrar mais. Então, você tem que jogar o jogo dela um pouco, aí depois você fala, então, você sabe que isso aqui que a gente está fazendo é um jogo, né? Aí, com as pessoas que eu consigo ter essa abertura, eu vou. Entendi. Bom, a gente tem bastante coisa para falar sobre isso. Infelizmente, agora a gente vai precisar interromper a nossa conversa. Eu queria agradecer muito vocês, porque eu acho que são temas que a gente precisa falar cada vez mais e mais. Eu acredito que a gente vai chegar lá. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado.